Êxodo, capítulo de número 1, o versículo 10 ao versículo 14. Leia, dizemos subitamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, que pelejam contra nós e subam da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribos para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó a cidade de tesouro e tão imensas. Mas quanto mais os afligiu, também mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram matar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, e os serviram com dureza. Amém. A paraxá que nós estamos estudando é a Shemot, que traduzindo para a nossa língua significa nomes, né? Esses são os nomes, né? Tanto é que o livro de Êxodo, mas a nossa leitura não foi do versículo 1, mas ele diz ainda que esses são os nomes. Aí nós vamos observar que existe uma passagem, né, de uma nova fase na vida do povo de Israel. Agora, o que está sendo narrado aqui é uma fase do povo de Israel quando eles já estavam praticamente estabelecidos no Egito. Nós não podemos aqui dizer que se estabelecer no Egito é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Porque aqui o povo de Israel se estabeleceu no Egito. Depois de José, você não vê mais nenhuma menção de alguém se levantar para fazer a diferença. Porém, no Novo Testamento, nós vamos observar que Jesus se estabeleceu no Egito, não foi? Porém, ele também ficou oculto, mas não houve da parte de Cristo ou dos seus familiares que foi com ele, alguém que pudesse se desviar e fazer como o povo de Israel acabou fazendo. Nem Jesus também se tornou um escravo no Egito, né? E no tempo de Jesus em diante seria a escravidão do pecado, é isso? No tempo daqui que nós estamos observando do Êxodo, o começo do Êxodo, é um período onde eles se estabeleceram, mas eles se entregaram ao Egito. E o Egito não teve compaixão deles. O Egito tornou eles escravos, mão de obra para o trabalho que o Egito precisava. O Egito ele precisa ser grande, bonito e poderoso, mas ele não tem pessoas para fazer isso. Então ele pega pessoas, torna elas escravas, né? E aparentemente, sabe o que acontece? É como se ela estivesse entregando uma ilusão de coisas poderosas que você também faz parte. Mas no Egito você não faz parte de nada. Você constrói, o Egito prospera e você continua na miséria. E no final das contas você não recebe nada. Diferentemente com Deus, né? Como Paulo falou, sou eu escravo do Senhor, escravo da sua palavra. Então eu me entrego, eu me esforço, eu me dedico como um escravo, né? Mas eu sei que Deus tem recompensa, eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus protege, eu sei que no final das contas eu vou conquistar tudo aquilo que eu estou realmente plantando nesse mundo pelo Evangelho de Cristo. Então são duas coisas totalmente diferentes. Ou você vai se esforçar para você prosperar o Egito, ou você se esforça para prosperar o Evangelho de Cristo. Então o mundo ele está justamente baseado nessa questão, ou seja, só existe dois caminhos, não é isso que a palavra do Senhor diz? O estreito e o largo. Então, se você não está se esforçando para que o Evangelho de Cristo venha crescer, para que a palavra do Senhor venha ser
semeada, mas de uma maneira diferente, não do que nós estamos vendo agora pela maioria das pessoas, pregando um evangelho de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas um evangelho verdadeiro, e você se esforçar, você paga um preço, e você está se dedicando à sua vida, então você sabe com toda a plena certeza que Deus está com você. Agora, se você não faz isso pelo evangelho, você se dedica às suas correrias do dia a dia, você sabe que o único que prospera com tudo isso é quem? O Egito. O único que vai prosperar com o suor do nosso rosto, né? Com o calo nas nossas mãos e com as feridas dos nossos pés, é o Egito. Infelizmente, essa é a realidade. No livro de Isaías, o 55, é só para comentar, lá no capítulo 55, ele vai falar a respeito dessa questão, que nós nos esforçamos atrás do pão e gastamos nosso tempo para ganhar dinheiro e gastamos nosso dinheiro naquilo que não nos satisfaz. O sábio Salomão vai dizer que tudo que nós estamos fazendo na face desta terra, que seja longe do Senhor, que não seja para a obra do Senhor, é vaidade. Nós corremos atrás do vento. Porque o Senhor, Ele sempre diz na sua palavra, né? Eu não vi ainda um justo mendigar o pão. O detalhe é que o Egito, ele quer crescer. O Egito, ele quer mostrar sua beleza. Mas ele não tem pessoas para fazer o trabalho árduo. Então o que ele faz? Ele pega escravos para que o Egito venha prosperar. Ele oprime, ele oferece um tipo de salário ilusório. Ele te dá, mas ele te tira ao mesmo tempo. E quem fica com toda a riqueza é o Egito. E no final das contas nós ficamos velhos, cansados e muitas das vezes sem nada. E aí é que a gente vai querer correr para Deus, não é isso? Teve um tempo que quando as pessoas chegavam a comentar e diziam, quando eu estiver já de cabelo branco, eu vou servir ao Senhor. Eu vou para a igreja, porque já não tem mais nada para me fazer aqui nesse mundo, não é isso? Agora eu vou descansar a minha vida e vou viver meus últimos dias, vou aceitar Jesus e vou viver para Deus. E o que nós vamos dar para o nosso Senhor? Nós demos toda a nossa força para o Egito. Nós demos toda a nossa sabedoria para o Egito. Nós demos tudo de nós para o mundo. Então essa fase do povo de Israel que eles estão vivendo aqui foi justamente isso. Eles não souberam, esqueceram do seu Deus. Abandonaram de uma certa forma a justiça de Deus. Mas eles não é que eles deixaram de construir templo, não é que eles deixaram de fazer os seus louvores, né? Ainda que seja em casinhas, ainda que seja em ocas, mas eles continuavam a fazer os seus rituais, eles continuavam a fazer seus rituais religiosos que aconteciam. Só que não era mais como no tempo de Abraão, não era mais como Jacó, não era mais como Isaac, não foram mais justos como José. Eles começaram a servir a Deus no Egito de uma maneira que Deus fosse mais uma entidade do Egito. Olha o risco que nós estamos correndo quando nós transformamos as coisas preciosas do Senhor em rotina. Quando nós transformamos a nossa fé em rotina religiosa do dia a dia. Não há mais justiça, não há mais entrega, não há mais esforço e não há mais como manifestar o poder de Deus. Não há como Deus trazer o seu sobrenatural. Não há mais como Deus ressuscitar, não há mais como Deus prosperar, não há como Deus mudar o quadro da situação, não há mais como Deus fazer nada que possa vir ser grande, porque todos se acomodaram e ficaram vivendo a rotina do Egito do dia a dia. Mas o tema do nosso estudo proposto foi Estratégia do Egito. O tema do nosso estudo é Estratégia do Egito. Nós vamos começar a leitura aqui na nossa apostila.
Faraó, sendo aconselhado a respeito da vida de um povo que habitava em sua terra, apesar de serem escravos, eles apresentavam uma ameaça para o Egito. Apesar do povo ser escravo, mas os egípcios começaram a ver o povo de Israel como uma ameaça. Isso está lá em Êxodo 1:10, e acredito que nós já fizemos essa leitura, né? Como diz: ei, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Êxodo 1:10. Então, os egípcios começaram a ver que a questão da multiplicação do povo iria trazer problema para eles. Eles não começaram a temer o povo pelo o que aconteceu com José. O que foi que aconteceu com José? Aonde ele passava, as pessoas viam que o Deus que estava com ele prosperava a vida dele. Então, eles davam o quê? Eles davam honra a José e davam honra ao Deus que José servia. Porque José foi colocado diante de desafios e as pessoas olharam para José e viram nele alguém que supera desafio, alguém que atravessa desafios, alguém justo nos seus procedimentos, alguém que, de fato, diante da provação, ele prospera e a sua prosperidade traz a ele conforto para a sua casa. E graças a Deus que José passou pelo momento da provação ali desde a sua juventude, né? Ele não esperou ser idoso para ser justo. Desde novo, desde quando ele começou, ele apresentou essa justiça, apresentou essa fé, apresentou isso que Deus tem buscado e está procurando no seu povo. Continuando, dessa forma começa o plano do Egito para controlar e não destruir os israelitas, impondo dura serviço e colocando-os sobre uma chibata, diminuindo o seu número, matando seus filhos. Amados, saiba de uma coisa: quando nós estamos nessa rotina, o Egito não quer nos matar. O Egito não quer tirar a nossa vida. O mundo não quer tirar a nossa vida. Ele quer nos controlar. A primeira instância, o mundo, ele quer nos controlar. Quando é que o mundo vai... imagine só, quando é que o adversário das almas vai poder convencer as pessoas de que o lado dele é um lado bom? Quando o que ele apresentar é uma coisa próspera, bonita e atraente. Então, para isso, ele precisa de pessoas para transformar o ambiente que outra hora era conhecido como trevas em luz, né? Vestir um lobo com pele de cordeiro. E foi isso que o Egito tem feito e está fazendo. Então ele atrai pessoas para o mundo, através do trabalho escravo de pessoas. Né? O mundo está aí com suas belezas, com suas vaidades e com tudo que você observa no dia a dia que está acontecendo. E isso muitas das vezes ilude ou atrapalha a caminhada até de um servo de Deus. Por quê? Porque ele vai passar a dizer: olha, como as pessoas lá de fora estão prósperas, estão crescendo, são abençoadas, enquanto nós passamos só por provas, momento difícil, choramos, gememos e parece que a nossa vida não muda. Né? Mas o sistema de organização do Egito foi eficiente, não foi do dia para a noite. Né? Ele pegou, iludiu as pessoas. Primeiro ele oprimiu, depois ele passou a controlar. Tanto é que você vai ver aqui, né?
com dura cerviz. Quando é que nós temos tempo para vir para a casa do Senhor? Quando chega aquela fase na vida da pessoa em que ela já tem uma casa, já tem um trabalho, tem uma estabilidade, aí ela passa o quê? A ter mais tempo para orar, ter mais tempo para vir para a casa do Senhor. Essa é uma fase maravilhosa. Eu não estou falando de outras fases que a gente costuma falar, mas essa seria realmente um tempo para as pessoas buscarem a Deus. Só que o Egito, ele não faz isso, ele não deixa isso acontecer, né? Então, mas como nós estamos na correria do dia a dia, nós temos que acordar. Olha, você vê por aí que pessoas que acordam 4 da madrugada e chegam na sua casa, às vezes por volta das 10 horas da noite. Tem tempo para buscar a Deus? Não, né? Mas o que é que acontece? Muitas das vezes ele está o quê? Ele trabalha para uma empresa. E essa empresa prospera, cresce e fica lá. Enquanto que a vida dele com Deus não tem, né? Enquanto que não há tempo para ele e para Deus. Enquanto que ele chega na sua casa e quando ele precisa daquele tempo, porque a palavra do Senhor vai dizer assim mesmo: medita nas minhas leis de dia e de noite. Aí ele não tem tempo nem de meditar de dia, porque ele acorda de manhã, tem que fazer café, tem que tomar banho, tem que arrumar, tem que deixar tudo pronto, tem que deixar a casa pronta e depois ele tem que esperar uma condução, sabe-se lá que essa condução não dá tempo nem de ele chegar, muitas das vezes chega atrasado e passa um certo período trabalhando, depois ele tem que retornar para sua casa e a mesma rotina. E aí é que a gente vê que o Egito está tirando todo o tempo. Ele não quer matar, ele quer controlar. Porque se ele conseguir controlar, ele vai prosperar e as pessoas vão continuar sendo escravos. Porque eles vão dizer assim: nós precisamos sobreviver. Não tem mais fé em Deus. Agora o que a fé dele é no trabalho dele. Porque não teve mais tempo para acreditar, para buscar a Deus. Não teve mais tempo para ter intimidade com o Senhor. Agora ele vai dizer: não, eu até sirvo, mas eu preciso comer. Não é isso que a pessoa vai falar? Eu preciso vestir, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo outro. Agora, se você entender que esse projeto é um projeto do Egito para a vida dos homens que servem a Deus, para tirar eles da posição, aí você realmente vai ter que sobreviver através do suor da escravidão do Egito, apesar de ser crente. Agora, quando nós entregamos a nossa vida e passamos a confiar e passamos a atravessar processos árduos e difíceis, como José passou e atravessou, não é que Deus vai te dar do dia para a noite todos esses benefícios e toda essa vida fácil de você servir a Ele, não. Você passa por um processo antes de Deus te abençoar. E se durante todo esse processo a tua fé continua sendo a mesma do primeiro amor, logo logo Deus vai mudar o quadro da situação. Mas quando a gente começa no primeiro amor com aquele fervor e logo logo a gente vai amortecendo e vai caindo na rotina, aí você pode só esperar, porque realmente você vai ficar só esperando. As coisas não vão acontecer como Deus planeja para a vida do seu povo. As coisas não vão chegar como chegou na vida de José. Podem chegar os escapes e os livramentos, mas a providência, a prosperidade e o ambiente que Deus prometeu ao seu povo, isso não vai chegar. Deus, ele nos dá tempo. Quantas vezes Deus já nos separou, já fechou porta de emprego, já nos deixou isolado dentro de casa e já nos deixou sem saída, só para a gente buscar a Ele. Só para a gente ter tempo de buscar a Ele, ir para os pés do Senhor. E a gente não sabe aproveitar esse tempo. Aí a gente cai naquela palavra que diz: olha, existe tempo para todas as coisas debaixo desse sol. Você imagine que ele colocando, você querendo ou não, se você serve a Deus, ele vai te dar tempo. Agora, abre os seus olhos para que quando ele te der esse tempo e você aproveitar o tempo que ele está te dando, para que você não corra para um lado e para o outro e dizer assim: mas o Senhor me libertou da escravidão das correntes do Egito, dessas que eu estou falando, né, dessa correria. Mas aí você foi lá e o Senhor já te deu a chave, o Senhor já está lá, mas ainda está aqui aquela argola no seu braço.
porque você ainda não tomou a iniciativa de remover todas elas. É quase que o Senhor você tivesse chorando, gemendo para Deus dentro de uma prisão, e você esteja orando: Senhor, me livra, me liberta, abre as portas dessa prisão. Jesus vai lá com a chave, abre as portas e diz: meu filho, agora é só você vir, é só você sair. O que você não pode fazer, eu vou lá e faço. É que nem ele fez com Pedro, que nós conhecemos. Pedro não estava dentro de uma prisão? O anjo foi lá e levou ele no colo, lá para fora? Não. Tem coisas que nós vamos ter que começar a observar os detalhes da nossa vida, amados. Mas se nós nos prendermos nesta correria do dia a dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos continuar ficando presos lá com as portas das prisões abertas. E não tem o que fazer. Porque o Senhor nos dá esse tempo. Mas o Egito, ele tem uma estratégia muito grande. Mas se a gente começar a ler a Bíblia de dia, de tarde, de noite, nessas fases difíceis, você vai... Amados, teve um tempo que parece que aconteceu assim comigo. As portas literalmente se fecharam e eu corri atrás de um trabalho. Não tinha nada se abria. Pessoas conhecidas não davam certo. Pessoas que eu conhecia, e que era certeza, não davam certo. As portas sempre se fechando. Mas eu sempre também orava para Deus: Senhor, me dá tempo para te buscar. E depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a buscar o Senhor de dia, de tarde e de noite. E de madrugada. Às vezes, quando eu chegava, em casa de uma vigília, que era até 5 horas da manhã, eu ainda ficava lendo a Bíblia até 9 da manhã. Dormindo um pouco em cima da Bíblia. Mas me esforçando. Por quê? Porque eu coloquei um compromisso com Deus em buscar a Ele. Eu vou me esforçar. E todas as vezes que eu ia me adormecendo em cima da Bíblia, lendo, eu não me levantava e não ia descansar. Eu insistia, mesmo naquela expressão, tá pescando, mesmo pescando, eu insistia até bater a hora que eu programava em estar com o meu Senhor. Claro que não foi, Deus não foi assim, mar de rosas. Porque sempre tem pessoas que vão dizer: tu não está fazendo nada, tu está só parado, tua vida vai estagnar, tu não vai para canto nenhum, te esforça, te levanta, faz alguma coisa. Então, era nesses momentos que eu só me levantava para fazer as coisas, para que não desse respaldo para as pessoas falarem. Mas ia lá, preparava currículo, preparava tudo, ia na empresa, deixava, fazia a minha parte também, para que os homens não pudessem falar. Mas foi difícil, tem sido uma fase muito difícil, tem sido, amados irmãos. Não digo aos irmãos que a minha vida já mudou, mas eu ainda acredito em Deus que vai mudar, porque eu estou ensinando para os irmãos essa mudança. Vai mudar. Ainda não chegou o fim da minha jornada, agora que ela está começando. Então, cada um dos irmãos que Deus tem dado esse tempo, se esforce, amado. Que Deus tem fechado, ou de uma certa maneira ainda não abriu as portas, se esforce, entregue, porque se nós somos novos mesmo, jovens ainda, a palavra vai sempre nos olhar como jovens, somos nós que nos colocamos no estado de idoso, porque se você vai aos pés de Cristo, se você acreditar que a Bíblia é o teu alimento, todas as vezes que eu fazia jejum, que eu estava ali com muita fome, eu sempre colocava: Senhor, todas as vezes que eu for ler a tua palavra, o Senhor vai me alimentar e eu não vou sentir fome. E era isso que acontecia.
Quando às vezes eu tinha que caminhar no sol do meio-dia, eu dizia: Senhor, está muito quente isso. Eu disse: Senhor, eu já tive uma experiência com o Senhor. Eu desci, estava muito ruim, estava mal mesmo. Eu desci do ônibus, eu ia caminhando no sol quente. Eu disse: Senhor, eu preciso, não tem uma sombra, não tem uma árvore por aqui. E se tivesse, eu já ia ficar abrigado debaixo dela. E quando vi bem na minha direção, veio uma nuvem, assim, quase o tamanho desse espaço aqui, e ficou me acompanhando até em casa. Então, amados irmãos, e quando eu estava muito cansado, que eu já estava fadigado, eu já tinha quase que amanhecido lendo a Bíblia, eu já estava de manhã, aí eu descansava um pouquinho, mas acordava e continuava lendo a Bíblia. Teve um tempo que até que a minha costa eu pensei que ia ficar meio que curvado, ou até mesmo com problema de coluna, mas eu orava ao Senhor e às vezes eu estava caindo do sofá, de tanto cansado, eu estava caindo e eu só via aquela mão colocando assim atrás de mim, me trazendo de volta e me colocando no sofá. Quando a gente se esforça com o Senhor, Ele vai mostrar quem Ele é em favor da sua vida. Ele vai mostrar. Tive todas essas experiências e outras mais com o meu Senhor. Mas eu nunca deixei cair na rotina a minha vida. Nunca deixei a minha vida, todas as vezes que ela tenta me colocar na rotina, o Senhor já me faz me aperceber: olha, tu não está crescendo de mais nada, tu não está mais evoluindo em mais nada. E eu dou uma parada, me sinto mal e eu começo a fazer algo para ser diferente do que eu estava fazendo até semana passada com o meu Senhor. Então a estratégia do Egito ela é essa: te deixar numa rotina e você não se aperceber. Por quê? Porque ele vai acrescentar funções, vai acrescentar serviços, vai acrescentar ocupações sobre a nossa vida. E não vai ter tempo de refletir sobre o teu aspecto de vida que você está vivendo. Ele não vai te dar tempo para isso. Sabendo que quando você tiver tempo para refletir que a sua vida com Deus já não é mais a mesma, quando você buscar Deus também vai começar a mudar o quadro da situação. Não é mais você, não é a sua mão, mas é a mão de Deus que vai começar a trabalhar. Continuando, os egípcios sempre pensando egoístas eles, e querendo ser soberano em poder, não ligou para a vida humana, pensava apenas em seu próprio progresso, mesmo que isso custasse vidas humanas. E lembra que eu falei, o Egito não está preocupado com seu bem-estar. Sabe esses psicólogos da vida, esses comerciais de bem-estar, a família bem-estar? Não, sempre eles vão fazer com que você alcance esse patamar. E quando você toma essa jornada, você vai ter que se esforçar para ter o quê? Aí você sabe que o que eles estão oferecendo não está para o nível de vida que você tem. E o que é que tem que acontecer? Você tem que se esforçar o dobro para tentar chegar lá, Tem que tentar se esforçar o dobro para estar lá em um momento da sua vida, aonde o quê? Aonde, diz assim mesmo, chegou ali o descanso. Mas não é isso que Deus tem oferecido para o seu povo, Então, os detalhes, Os egípcios foram oprimir o povo errado. Foi logo o povo do Deus soberano acima de tudo e de todos, apesar de que o povo, através de uma vida oprimida, até a alma por seu opressor, ao ponto de não lhe dar tempo para pensar em Deus como deveriam. Deus estava atento ao seu povo, porém os que encorajou o povo a clamar sobre a verdade por Deus foi a vida de escravo. O que encorajou o povo a buscar a Deus no Egito, qual foi o maior motivo que eles tiveram para clamar por Deus? Deus, ele prepara todo o ambiente para você adorá-lo com força, com alegria e com todo o teu coração. Mas
Às vezes nós caímos na rotina, mesmo estando, muitas das vezes, já com pão na nossa mesa, não é isso? Com uma casa morando e com um certo tipo de ganho financeiro que nós nos acomodamos. Mas Deus ficou para trás, porque a rotina tomou tempo. E o povo de Israel não teve tempo de pensar na sua rotina com o seu Deus. O povo de Israel, mesmo os filhos de José, mesmo os netos de Jacó, mesmo vendo, né, tudo e guardando tudo no seu coração, as informações é que nem nós temos, ainda assim não tiveram tempo para mudar a sua rotina. E a única maneira que eles tiveram, que eles encontraram de buscar a Deus com todo o seu coração foi quando o Egito chegou a oprimir ele a um estado em que a sua alma já gemia de dor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não suporto mais essa dor. Eu não suporto mais essa vida. Eu não suporto mais viver desse jeito, Senhor. Aí começa a clamar de dia, de tarde e de noite. O escravo, ele não tem tempo livre. Então o clamor deles era carregando pedra, fazendo tijolos, andando pelo sol quente, chorando. Imagine que as lágrimas deles, né, só conjecturando, as lágrimas deles eram que umedeciam o barro do tijolo que eles estavam pisando, de tanto sofrimento. Às vezes não acontece isso, que nós estamos comendo e as lágrimas estão caindo e dá um sabor diferente na comida. Se não jogar sal, pode ter certeza que ela vai pegar o tempero certo, né? Porque as lágrimas são salgadas. E você vê, que engraçado, né? Que as lágrimas são salgadas, elas dão um sabor diferente. Mas foram lágrimas de dores que dão um sabor diferente à sua vida. Lágrimas de sofrimentos que vai dar um sabor diferente nesse prato que hoje, muitas das vezes, a nossa vida se encontra. Quando nós choramos com todo o nosso coração, quando nós gememos com todo o nosso coração, não se importando o que esteja do nosso lado. Por que eu falo dessa maneira? Porque muitas das vezes você tem até vergonha de chorar, não é isso? Não tem mais aquele momento de se deleitar nos pés do Senhor. A igreja está louvando e você está lá chorando, gemendo. Só Deus sabe a dor que você está vivendo, ou se você está chorando por dor, ou se você está chorando por alegria. Cadê aquele momento em que você transmite o seu amor a Deus? Transmite a sua paixão pelo seu Senhor. Algo diferente do comum e do normal. Você chora, você pula, você... Não é que... Não sei se eu estou até hoje orando para Deus, um irmão que aparece na oração do meio-dia aí. Tem duas coisas que ficam conflito na minha cabeça. Com esses dias que o Senhor me fez chegar na oração do meio-dia, teve um irmãozinho aí, não foi, irmão Eli? Que nós estávamos ali com os joelhos dobrados e de repente ele soltava aquele brado como se tivesse ligado no último volume ali o som. E quem estivesse do lado dele, a alma saía, batia no teto e voltava de novo. Né? Chegava a ficar atordoado, o irmãozinho. Aí só que eu fiquei perguntando, será que isso era realmente uma coisa de alegria que ele estava sentindo a Deus por expressar o seu amor? Ou será que é outra coisa? Porque nós não fazemos mais isso, né? Nós não choramos mais com toda essa paixão pelo nosso Senhor. Nós não louvamos a Ele com toda essa paixão, com todo o nosso coração, como diz o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus. Mas o teu irmão está dali, está do lado. Eles vão dizer que tu estás o quê? Eles vão dizer que a sua dor você tem que guardar para você lá no seu quarto. Não é isso, não. A sua alegria pode ser, muitas das vezes quando nós transmitimos a nossa alegria, as pessoas podem dizer que a gente está falta de sabedoria, falta de prudência. É isso? Por isso que hoje muitas igrejas já não tem mais esse movimento de liberdade do Espírito Santo de dentro da igreja. Não é isso que acontece? Aos poucos vai se abafando a ação. O seu amor por Deus vai sendo abafado aos poucos. É você que decide isso. É a sua maneira de viver que vai decidir isso. Não é as pessoas que têm que impor como você tem que servir a Deus, não.
É a sua paixão pelo seu Senhor, pelo que Ele já fez por você, pelo que Ele está fazendo por você, é que vai determinar o seu grau de devoção. E se você for olhar na Bíblia, com relação a um coração alegre, que se demonstrava muito alegre na presença do Senhor, foi Davi, né? Que a sua alegria provocou no coração de outras pessoas que ele estava, é um escândalo, não é isso? E quando chegam com ele, olha, você é rei, você é uma pessoa de respeito, você não pode se dar o respeito em relação ao teu comportamento. Você tem que andar em ordem e decência, você tem que andar em prudência. Você está feliz com o seu Deus? Tudo bem, faz um sacrifício grande como o seu. Aí você deixa lá, oferece, volta para sua casa, todo mundo vai ver você com uma posição de rei e você não vai sair, né? Não vai descer da plataforma, você não vai descer do salto, usando essa expressão. Mas não, Davi não estava se importando. Ele sabia que o Deus que ele servia e o que o Deus tinha feito em relação à sua vida. Então ele demonstrava esse amor, ele não deixava cair na rotina. Ele simplesmente expressava a paixão que existia dentro do coração dele com relação ao seu Deus, né? Então, se Deus está nos encorajando a fazer isso, somos nós que vamos determinar. Seja um irmãozinho, que muitas das vezes chega um irmão com você e diz, olha, você não precisa fazer desse jeito não. Às vezes até o líder vai dizer assim mesmo, olha, você não precisa fazer isso. É você e a sua intimidade com Deus que vai determinar esse processo. Não são as pessoas, né? Porque senão, de uma certa maneira, você vai começando a ser abafado, você vai começar a cair na rotina. E você vai começar a fazer só aquele processo. Chega, louva no grupo, ou faz alguma coisa e depois vai para a igreja e ninguém mais percebe que você está na igreja. Uma vez um irmão, eu estava numa igreja muito tempo atrás. Aí a minha tia dizia assim mesmo, e o pastor da igreja, né, dizia assim mesmo, você glorifica a Deus com a sua voz. Aí eu ouvia o irmão, né, lá no meio da igreja, glória a Deus. Aí eu repetia. Não sabia muito o que acontecia dentro da igreja, né, e eu repetia, glória a Deus. Aí isso foi passando umas 3 semanas. Aí eu percebi que já era eu e mais 2 pessoas que já davam glória a Deus alto na igreja. E uma vez um rapaz do grupo de louvor, né, me chamou e disse assim mesmo, por que você não aprende a tocar nenhum instrumento, né? Aí eu disse assim mesmo para ele, seria até bom, porque vai ficar só dando glória a Deus aí no meio da igreja. Ele falou isso para mim, né? Foi 2 coisas, eles estavam me vendo, né? Já estavam percebendo que eu já estava dando glória alta, eu estava vendo. O que você faz, que é diferente dos seus outros irmãos, chama a atenção deles, né? Posso ser que eles ainda não tenham coragem de chegar com vocês, ou para falar de bem ou de mal, mas eles já estão te vendo, você já está sendo observado. Então, são essas coisas que nós não devemos deixar morrer no nosso meio, dentro do nosso coração, né? Porque, às vezes, não é nenhuma orquestra de música, né? Eu acho que os irmãos já viram, a maioria dos irmãos já viram aqui uma orquestra, né? Naquele momento que o regente está ali, aí ele faz pá. Todo mundo tem que parar. Agora já imagine que você está lá, chorando, nos prantos, né? Aí alguém vai lá e pá, aí enxuga, acabou. O sentimento foi engolido, a expressão foi engolida. Parou, né? Não dá. Vai parando no seu tempo, vai parando no seu tempo. Então, os sentimentos não é uma coisa que você consegue controlar. Principalmente quando é em relação ao teu Deus, então não consegue controlar. A vida escrava que fez com que o povo clamasse, né? Muitas das vezes, quando nós não nos expressamos desta maneira com relação ao nosso Deus, quando está razoavelmente bem, de uma certa maneira nós vamos externar esse sentimento quando já tiver o quê? Difícil. Quando não tiver mais para onde correr, geralmente a gente externa esses sentimentos. A gente já fala com o irmão, já pede socorro, já chora, já faz aquilo, já tenta chamar a atenção do Senhor através da nossa dor ou para a nossa dor. Êxodo 3:7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas
Êxodo 3:7, porque Deus conheceu a sua dor. Né? Então foi justamente isso que nós acabamos de falar. Quando, no momento que Deus nos dá um certo alívio, nós não mudamos a nossa expressão de servir a Deus, nós vamos chamar a atenção dele para a nossa dor. Senhor, olha para a minha dor. E você vai começar a fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus para a sua dor. Foi isso que o povo de Israel, escravo no Egito, começou a fazer. Tentar chamar a atenção de Deus para a sua dor, porque a sua vida de justiça não estava mais chamando a atenção de Deus. Né? A sua vida de servir a Ele não estava mais chamando a atenção do Senhor. Mas eles precisavam de Deus. Foi então que o Eterno viu como era a estratégia do inimigo para controlar o seu povo, né? Longe da sua presença, e tem sido até nos dias de hoje, mas ao longo de várias gerações, o Eterno Deus tem enviado sua palavra e seus servos para os libertarem desse cativeiro. Outros aspectos do plano de controle é tirar vidas de recém-nascidos, como ocorreu no Egito. Lembre-se de uma coisa, o Egito precisa da tua mão de obra. O mundo sem a tua força, ele não é nada. A Babilônia sem a força humana, ela não seria nada. O Egito sem a força humana escrava também não seria nada. A Síria sem a força humana escrava. Roma também sem a força humana escrava não seria nada. Né? Então, como nesse aspecto nós já acabamos de observar, a outra coisa que é para o mundo não deixar o povo de Deus realmente vir a encontrar com o seu Deus é começar a matar os recém-nascidos. Isso que aconteceu no Egito, né? Olha, de uma certa maneira, o comportamento dos egípcios não estava ainda, dos israelitas, não estava satisfazendo o grau de egoísmo e de frieza dos egípcios. Eles, né, impuseram ainda com que os recém-nascidos fossem mortos. Mas um detalhe muito grande, eu vou ler aqui e já vou explicar para os irmãos. Êxodo 1:15, né? Vocês já estão com a Bíblia aberta lá, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra era Puá. Êxodo 1:16, e disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Outra forma de controlar o povo de Deus é matar os recém-nascidos na fé. Mas o que mais interessante, o que mais dói de saber de tudo isso, foi os egípcios que mataram os recém-nascidos, que era para matar os recém-nascidos, sim ou não? Bom, presta atenção, você é escravo. Isso, você é escravo. O mundo vai me ver. O que eu estou plantando, já que é uma coisa grande, o mundo vai ficar registrado na história. E se nós chegarmos, e ainda assim, lá no livro de Êxodo, que lá há muitos anos na frente, eles vão ler toda a nossa história, vocês vão querer que esteja escrito lá que nós éramos tão sanguinários e que nosso império cresceu através do sangue de crianças que nós tiramos? O primeiro pensamento deles foram esse. Vamos pôr a culpa neles. Entre eles, nós não temos nada a ver. Foram eles que tiraram a vida dos seus. Não é isso que acontece? Muitas das vezes um recém-nascido na fé chega com todo o amor, com todo o gás, quer entregar a sua vida, quer entregar o seu dia a dia, quer entregar o seu coração. Aí chega um crente já velho no evangelho, já velho, não é nem experiente, é velho, porque se fosse experiente saberia dar o crescimento, não abater a fé daquele irmão. Né? Velho no evangelho.
Pessoas recém-nascidas no Evangelho, aquelas que estão aprendendo a caminhar, e você já vai lá e já começa a trazer sobre ele pesos que ele não teve experiência ainda. E você consegue, muitas das vezes, começar a matar a fé dessas pessoas devagar, e vai chegar um tempo em que ele, morreu. O amor por Deus acabou, não quero mais ser. Mas aquele irmão aceitou Jesus não faz nem um mês, já está desviado. E às vezes a gente coloca, mas não era para ser, ele não vigiou, não buscou a Deus. Mas a gente não entra nesse aspecto de que o Egito, ele trama para que nós, da fé, venhamos a matar os nossos recém-nascidos na fé. Ele trama sobre isso. Ele tem esses projetos dentro dele. Nós, os velhos na fé, chega um irmão recentemente na fé, com todo o calor do seu coração, glorificando, pulando, dançando, como dizem por aí, fazendo aviãozinho, já que o irmão veio de uma situação muito difícil, se entregou diante de Deus. Aí chega um irmão lá, velho na fé, e diz assim: meu irmão, você não precisa fazer desse jeito. Já quieta o teu facho aí, irmão. Tu precisa ganhar experiência ainda. Aí o irmão vai lá e está querendo de novo ali sair, mas ele está olhando para o outro irmão que já chamou a atenção dele. Olhando para o irmão que já chamou a atenção dele, está tremendo aqui querendo sair. Aí termina o culto, vai embora para casa. O outro culto, a mesma coisa. E o que é que vai acontecer? Não vai ter mais vida, vai cair na rotina. Porque o Egito te projetou. É por isso que nós, que já somos um pouco mais experientes, que tem um pouco mais tempo, que vai ver um recém-nascido, é que nem nós que já somos pais, Vê o seu filho, sabe que ele precisa de todo cuidado. Você tem que segurar ele no colo, você tem que alimentar, você tem que processar a comida dele. Hoje em dia é processar, Antigamente amassava no garfo, fazia aquele mingau papudo e colocava na boca dele, e às vezes engolia, forçado, mas engolia. Não morria engasgado, mas engolia. Hoje você tem que cortar umas lâminas aí, dá tudo direitinho para a criança já comer. Mas é cuidados, Tempos diferentes, mas cuidados. Como diz, a tecnologia veio para facilitar muitos casos e muitas famílias ajudar a crescer e a cuidar dos seus filhos. Então, e se nós podemos fazer a mesma coisa nos nossos, na fé, ajudando, cuidando, abraçando, trazendo, visitando, acompanhando, levantando. Mas o irmão, nós estamos visitando, mas o irmão não quer se comportar. Você já viu uma criança, você falar com ela hoje aqui, e ela já diz assim mesmo: espera aí que eu vou pegar um caderno lá. Uma criança de menos de 1 ano, eu vou pegar um caderno para me anotar? Você já viu uma criança fazer isso? Eu vou colocar aqui na minha agenda, que quando eu estiver próximo desse daí, eu já vou olhar para a minha agenda e não vou mais fazer. Uma criança não sabe. A mesma coisa na fé. Precisa de ajuda, precisa ir. Aí você vai identificar que no Novo Testamento a igreja sempre crescia. Como é que ela crescia? Eles eram comum. Todos eles comungavam do mesmo sentimento, Todos eles comungavam do mesmo. Há um sentimento que a Bíblia nos mostra que nós temos que fazer. Não quem é mais novo e quem é mais antigo. Não importa se você é novo ou se você é antigo, mas a Bíblia está falando para mim fazer, vamos fazer. Mas eu já fiz isso muito na minha vida, agora que eu já estou experiente, eu não preciso fazer. Quem disse? Moisés foi assíduo no seu evangelho, no seu ministério, até o fim da sua vida. Porque eu comecei no sofrimento de caminhar de dia, de tarde, de noite, que depois de um determinado tempo eu já tenho que parar em um certo tipo de caminhada. Não posso parar agora. Tem limitações na nossa vida que nós temos que respeitar, mas nós não podemos decidir parar. Quem vai decidir parar são as limitações que a vida vai nos pôr, que nós vamos apresentar ao Senhor e que muitas das vezes é Deus que coloca diante das nossas vidas para que a gente possa verdadeiramente começar a ter força para servir a Ele como do primeiro amor.
Não é isso? Nós só temos que entender como servir ao Senhor. E entender que nós não podemos, amado, de maneira nenhuma, deixar o Egito nos controlar. Mesmo nós sendo povo servo de Deus. Porque aqui era o povo de Deus, né? O Egito fez com que os seus viessem a matar os seus, né? Mas graças a Deus que nós encontramos aqui nessa leitura duas pessoas que foram diferentes, né? Para vocês verem só que o povo de Israel não era de todo errado, não é isso? Não era de todo errado, porque o que nós aprendemos é que o povo de Israel estava escravo no Egito porque todo mundo ali abandonou seu Deus, né? Todo mundo ali vivia de acordo com a vontade do Egito. Mas aqui essas mulheres não mostraram isso. Mostraram que essas mulheres eram tementes a Deus. Mesmo no Egito, ainda existia no meio do povo de Israel pessoas tementes a Deus, né? E essas pessoas que têm o poder de fazer alguma coisa, se não fizer, aí sim, Deus cobrará delas. Agora, as pessoas que não têm poder de fazer nada, aí realmente já fica a critério de Deus. É Ele que vai fazer. Mas essas mulheres tinham o poder da vida nas mãos delas. O Egito veio para dizer para elas: olha, os seus que nascerem do sexo masculino, matem. As meninas deixam viva. E numa guerra, antigamente, mulheres não pegavam espada. Não é isso? As mulheres... Não, mas nesse contexto aí de guerras, né? Guerras físicas e espada, a maior, né, força armada vinha dos homens. Então o povo dos egípcios estava dizendo: se eles crescerem em números e houver uma outra nação, eles são escravos, e nós oprimimos eles de toda força, e chegar lá, vá que eles se unem. A quantidade de número de varões que tem lá é muito grande. Se eles unirem, acabou o nosso império. Vamos deixar as mulheres, porque a gente sabe que a mulher, o que é que ela faz? Nessa época, não discriminando, nessa época, elas tinham a tendência de se refugiar com as crianças e os idosos. Ela cuidava dessa parte aí, enquanto que os homens pegavam ali nas espadas, no arco, na lança e guerra, né? Mas, como o Egito tinha essa estratégia, no tempo de hoje, Deus está mudando esse quadro, essa situação, né? Já que hoje o nível de guerra é um outro nível de guerra. É um nível de guerra espiritual. Aí parece que hoje em dia as mulheres já... Não é problema, né? Aí parece que a investida do inimigo teve do que estava aqui veio para cá. Deixa eu só explicar agora. Antes eram os homens, né? Porque guerra física eram os homens. E aí agora hoje é guerra espiritual. E guerra espiritual já é mais com as mulheres, não é? Então, nós não precisamos tirar os homens da igreja. Eles saem porque eles não querem ficar mesmo. Vamos tentar contra as mulheres, que são elas que oram, são elas que sacrificam, são elas que buscam, são elas que fazem isso, são elas que, maior número são elas. E os homens estão na ocupação do dia a dia, da lida, e eles não estão muito envolvidos em guerras espirituais. É isso? Então a estratégia do inimigo sempre vai mudar. Ele vê o nível de guerra e começa a trabalhar em cima daquilo que pode ser um problema para ele no trabalhar dele. Então, nós que somos homens temos que acordar, porque não existe, né? Não existe estratégia do inimigo que Deus não possa vencer. Mas se depender de mim, que sou homem, e não fizer a minha parte, aí sim o inimigo vai vencer. Já que eu tenho a minha obrigação dentro da minha casa, com a minha família, com a obra do Senhor, já que Deus chamou, em primeiros aspectos, Deus chamou sempre, Deus começou com o homem, não foi? Sempre Deus começou com o homem. Não podemos nós deixar com que isso... Por quê? Porque o homem que conduz a sua casa. O homem é quem coloca o fardo nas suas costas e conduz o seu lar. Seja no físico ou no espiritual. E as mulheres acompanham o seu esposo, né? Aí, como hoje nós estamos vivendo num tempo bem difícil de entender, de compreender, né?
Muito difícil, porque como vocês podem ver, a igreja ela é maior número mulheres, e as mulheres estão em maior número nas guerras envolvidas dentro da igreja. E então acontece de que quem vai conduzir agora? A estratégia do inimigo sempre foi o quê? Desbalancear aquilo que era a ordem de Deus. E se a ordem de Deus não é mais ao que ele determinou, vai haver dificuldade na caminhada do povo de Deus. Então seria o tempo dos homens se levantarem. Não é isso? Porque o homem ordena e orquestra, ele conduz e ele leva a sua família. E a sua esposa vê, né? Porque as esposas de antigamente viam que o seu esposo ia para a guerra, elas ficavam cuidando de casa, não reclamavam de nada. O esposo vinha de um conflito onde possivelmente ele não voltaria mais. Ele saía para a guerra, mas ela não tinha certeza absoluta que iriam voltar, né? Então elas estavam apreensivas, porque se ele não voltasse, ela ia ficar abandonada. Então elas faziam tudo que fosse possível para trazer um lar abençoado, um lar próspero, um lar que fosse respeitoso dentro daquela sociedade. Porque a mulher tinha no homem uma figura de protetor. É isso? De protetor, que cuida, que vela, que zela, que está se entregando, que está buscando. Se Deus te deu tempo para isso, faça. Porque se as coisas começarem a se inverter, aí fica difícil dela caminhar. É quase que você tirar a roda de um carro redonda e colocar uma quadrada. O carro vai se movimentar? Não, ele vai, mas com muita dificuldade, né? O motor vai levar o carro para frente, sabe? Ele vai fazer assim. Sempre vai ter um impacto, né? O motor, porque o motor do carro é potente, dependendo do quadrado, agora se for um retângulo já fica mais difícil, né? Um quadrado já tem os 4 lados iguais, né? Aí, mas vai para frente, vai caminhar, vai, mas sempre vai haver impactos, sempre vai haver dificuldade para ir mais adiante. E é por isso que nós temos que trazer à nossa memória a palavra do Senhor para nos colocar dentro do projeto que Ele teve para essa humanidade, né? Dentro do projeto que Ele teve para essa humanidade. O Egito, lembre-se, a estratégia do Egito, né? O Egito está sempre trazendo as estratégias lá do passado só para implementar no tempo presente. Não é nada de novo, né? É sempre no tempo presente. Mas só para concluir aqui, amados, quando o Egito, que ele colocou a estratégia de te controlar, não foi? Tem a primeira estratégia, a de controlar você. Depois ele tem a estratégia de tentar matar a primeira fé, o primeiro amor, não é isso? Ele vai tentar matar a primeira fé, o primeiro amor. Isso tudo é investida do adversário. E existe a outra, quando você se comporta que nem... Quem é a mãe de Moisés? O que foi que ela fez? Ela continuou procriando, mesmo com o Egito dizendo não faça mais filhos, né? E as parteiras, elas fizeram o quê? Elas não cederam à pressão do Egito. O faraó tinha poder de matar elas, não tinha? E o que foi que Deus fez? Deus abençoou a vida delas. Agora você vai identificar que o Egito, quando ele não tem poder, mesmo sendo um povo errado. Não era um povo errado, o povo de Israel, na época do Egito, que a gente conhece? Mas o Egito não prosperou de todos os seus projetos no meio do povo de Deus. Aí ele entra para sujar a mão agora. Ele chama o seu povo, os seus. E ele diz assim mesmo, olha, todos os filhos do Egito, do sexo masculino que nascerem, agora não é mais eles que vão matar, porque eles não conseguem matar um ao outro. Agora somos nós que vamos matar eles. É isso? E é aí que nós entramos nessa questão. Nós estamos guerreando entre nós ou nós estamos sendo guerreados pelo mundo? O que está acontecendo? Qual é a fase que nós estamos? Porque nisso, amados irmãos, como disse a respeito da questão ainda há pouco, não importa se seja homem ou mulher,
Não é a estratégia que vence guerra, é o Senhor que vence as guerras, não é isso? Só que para tudo existe uma ordem, uma determinação do nosso Deus. Então, olha aqui o Êxodo 1:22, só para ler. Então ordenou Faraó a todo o seu povo. Faraó não ordenou aos israelitas, né? Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis em vida. Agora é o Egito que está lutando contra o povo de Deus. Agora é o Egito que vai lá para sujar a mão. Ele vai conseguir fazer sim ou não? O Egito, vou reformular com mais... O Egito tem as suas estratégias, nós já ouvimos ela aqui, né? Uma é de controlar e a outra é de matar os recém-nascidos. Aí, só que quando ele não consegue, ele vai agir com suas próprias mãos, certo? Ele já vai agir com suas próprias mãos. E ele vai tentar agora contra os recém-nascidos. Olha só, conta com quem ele está tentando. E ele vai conseguir matar? Agora é o Egito que está tentando contra o povo de Israel. Ele conseguiu, ou ele consegue, ou ele vai conseguir matar as criancinhas? Eu sei que sim, né? Mas eu vi aquela parte do Moisés, né? Que foi lançado no rio, que a filha de Faraó. Exatamente. Ele tenta, ele consegue, infelizmente, amados irmãos, né? E isso tudo também é para acordar o povo de Deus. Quando o Egito consegue tocar nos recém-nascidos, é Deus que esteja permitindo, né? Quando o Egito, agora quando é o povo de Deus tocando, já é o povo de Deus começando a se degladiar um contra o outro. Aí já não tem mais nada de Deus, né? Agora, quando o Egito atenta contra os recém-nascidos, em alguns eles tocam, mas é para acordar o que estavam adormecidos, né? E aí o que é que acontece? Deus, ele entra no quadro da situação. Agora é Deus que vai entrar no quadro da situação, não é mais ninguém. Agora é Deus. E tanto é que ele vai dizer assim: agora eis que o clamor dos filhos de Israel, lá em Êxodo 3:9, né, chegou até mim. Né? Chegou o clamor do povo de Israel, chegou até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios o tens oprimido. Olha Deus se levantando do seu trono, aquela expressão que a gente usa, né? Agora eu vou me colocar de pé. Porque eu estou vendo que o meu povo está na posição. E o mundo está lutando contra eles. Né? E eles não conseguem. O Egito é um império muito grande, não é isso? O Egito não é bem estruturado? O Egito não tem poder econômico, não tem poder na saúde, não tem poder na política, não tem poder em vários outros aspectos. Ele tem um poder enorme. Ele muda o preço da mercadoria a hora que ele quiser. De qualquer coisa que a gente consome, ele pode mudar a hora que quiser. De mudar as receitas dos remédios, ele pode mudar a hora que ele quiser. Demora muito aí, a humanidade está cheia de problema, né? Ele muda a hora que ele quiser, porque é o mundo. Ele tem poder para isso. Mas quando ele luta contra um povo, que é um povo que está na posição, aí já é outra coisa. Aí o Deus daquele povo diz: agora sou eu que vou entrar e vou mostrar quem eu sou no meio deles. E ele diz: vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Liberdade, salvação, provém somente do nosso Deus. Mas, graças a Deus, que Deus nos mostra as estratégias dos nossos inimigos contra a nossa casa e contra a nossa família. Agora está sobre nossas responsabilidades combater em relação a essas questões, não é? Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus nesta manhã. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és eterno, Tu és maravilhoso. Nós sabemos, Espírito da verdade, que de fato nós temos visto, e se colocarmos tudo que o Senhor nos mostrou lá no passado, como o Egito agiu contra o Teu povo, a maneira com que eles controlavam eles, Pai da eternidade, sobre suas ocupações, tirando a eles o pequeno tempo que eles tinham para Te buscar. E eles não davam tempo, e assim o mundo tem tentado fazer, Senhor da glória. Não tem deixado oportunidade de
tempo. Espírito da verdade, para o teu povo te buscar como deveriam. E a outra, Senhor, agora mais e mais Ele tem investido. Tem investido, Senhor, agora em os recém-nascidos, são os jovens, são as crianças, são eles que são o futuro das nossas igrejas, esse Espírito da verdade. E tem sido em cima deles que o nosso inimigo tem trabalhado. Pai, em nome de Jesus, te levanta em favor da nossa casa, desta igreja. Te levanta, Espírito Santo de Deus, em favor deste povo. Acorde nossas vidas, nos desperte se nós estamos adormecidos e, Senhor, e paralisados. Acorda, aviva a tua igreja, Espírito da verdade.